Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nestas próximas semanas, vamos estudar sobre vida espiritual. É muito comum, quando estamos reunidos em grupos de oração na igreja, alguém sempre pedir que fortaleça a minha vida espiritual. Mas afinal, o que é isso? Que parte da nossa vida é essa? Bem, queremos trabalhar a respeito da espiritualidade nesses dias, mas de uma forma diferente. Queremos aprender com conversas que pessoas comuns como nós tiveram com Jesus Cristo. Conversas que trouxeram lições, transformação de vida, arrependimento e tantas outras. Começamos hoje com João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre entre Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez. Pai, continua a falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus já havia feito muitos milagres, já havia pregado sermões extraordinários. O povo estava impressionado com o que Jesus fazia. Ele estava nas cercanias de Jerusalém, muito provavelmente morando em Betânia, como era seu costume. Jesus Cristo havia falado, impressionado e incomodado também muita gente. Neste texto de João, antes, Jesus já havia expulsado os vendilhões do templo. Os fariseus, um partido político religioso extremamente fundamentalista e extremamente chato, era um oponente feraz a Jesus Cristo. Eles criticavam Jesus pelo que falava, como vestia, como andava, como seus discípulos se portavam, porque o fariseu estava preocupado com coisas, com formas, com estruturas, e se esqueceram de Deus, do amor e da verdade. Se preocupavam com jejuns e roupas que tinham que vestir e orações repetidas muitas e muitas vezes, sem sentido algum.
e esqueceram de entregar seus corações ao Senhor. Bem, um desses homens, tendo ouvido o que Jesus falava, estava incomodado e foi tratar de um assunto que estava incomodando a ele. Seu nome, Nicodemos. Sua posição era fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio, pessoa de alta autoridade e respeito em todo Israel. Não era apenas um estudioso, ele era um estudioso e um professor, mas ele se chega a Jesus Cristo de uma forma extraordinária. A hora, por outro lado, era imprópria, não era comum visitar à noite, mas Nicodemos faz isso. Pode ser por estar meio receoso do que diriam por ele ir conversar com Jesus, pode ser mesmo pela agenda cheia de ambos, e só conseguiram se encontrar à noite quando Jesus estava, digamos assim, mas a sós, e ele poderia ter uma conversa direta com Jesus Cristo. Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus para falar da alma dele. Como sabemos disso? Da forma como Jesus recebeu Nicodemos. Nicodemos chega respeitosamente, isso é extraordinário também. Como mestre e príncipe que era, ele podia chegar com um olho bem altivo, mas ele humildemente chega diante de Jesus e o chama de mestre, rabi, uma forma usada apenas para poucas pessoas de conhecimento e respeito. Nicodemos dá outro destaque: ninguém faz essas obras que o Senhor faz se não vier de Deus. Por isso, o Senhor é um mestre. Interessante que aqui Nicodemos vê Jesus como um mestre, como um profeta, como um sábio enviado por Deus. Ele iria conhecer mais. E então, meus irmãos, acontece algo de extraordinário. Bem, Jesus responde a Nicodemos. Eu gosto muito de como Jesus Cristo trata algumas situações. Neste caso, como em muitas outras, ele é direto. Ele não dá rodeios, não fica enrolando, não usa de palavras difíceis, de formas complexas para que as pessoas em volta ficassem impressionadas. Ele olha para Nicodemos e sabe o que Nicodemos veio buscar. E eu acho extraordinário quando vamos à igreja e quando estamos diante da palavra de Deus, e como Deus sabe o que viemos buscar. E ele foi direto. Em uma frase só, respondeu da seguinte maneira: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante, parece que a conversa ia para um lado e Jesus pegou para outro, mas ele trouxe exatamente para o que Nicodemos precisava. Tanto é que agora ele vai falar a respeito de um diálogo. Jesus, nesse texto que lemos com Nicodemos, nessa conversa, trata de dois assuntos principais: novo nascimento e a missão do Filho do Homem, Jesus Cristo. Vamos começar com o primeiro: novo nascimento. Nicodemos não esperava essas palavras de Jesus, mas as recebeu e titubeou. Jesus falou uma coisa, ele quis entender outra. Jesus usou do modo figurativo, de forma que falasse de salvação e da vida. Nicodemos entendeu do modo literal, biológico. E ele: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Muito parecido com um filme recentemente exibido, em que a pessoa vai de velho e vai ficando mais novo. Nicodemos pergunta: será que eu podia fazer isso? E é claro que Jesus Cristo não estava fazendo isso. E ele ainda indaga: você é mestre da lei, você não entende isso? Porque tem muita gente que estuda palavras de Deus, mas não estuda a palavra de Deus. Os fariseus eram assim, muitos hoje também são assim. Cuidado com isso. Novo nascimento, como é que trata disso? Como pode isso? Como nascer de novo? E Jesus aponta para o indispensável. É isso mesmo. Primeira coisa, o novo nascimento é indispensável. Como assim? Ouvi uma frase essa semana em que o tempo, a velhice e a morte são inexoráveis, inegociáveis, e não tem como
deixar para trás. O novo nascimento também é indispensável. Por quê? Ninguém pode passar o abismo da morte sem nascer de novo em Cristo Jesus. Ninguém pode entrar na porta do céu se não nascer de novo. Ninguém pode viver em plenitude de vida neste tempo se não nascer de novo. Ninguém pode se dizer crente no Senhor Jesus se não nascer de novo. Ninguém pode se batizar, ninguém pode viver essa vida. Ninguém vai sentir o bálsamo que só o Senhor dá, o alívio que Ele nos fornece. É preciso nascer de novo. Esse nascimento não começa na terra, ele começa no céu. Belíssima expressão de Jesus Cristo. Literalmente, o ato de graça e amor foi iniciativa divina que entregou Jesus Cristo para nos salvar. Deus deu o primeiro passo em direção ao homem. Deus deu mais do que um passo em direção ao homem. Simplesmente ele precisava crer. Começa no céu. Não falamos de nascimento na carne, mas de nascimento no Espírito. Em outra versão diz assim: o Espírito te dá vida espiritual. Por isso que quando buscamos vida espiritual e a melhora dela, lembre-se que precisamos começar no céu, passar pelo nosso coração e voltar para o céu. Esse é o princípio. Nascer de novo significa começar de novo. Era isso que Nicodemos tinha um pouco de resistência. Recomeçar não é tão simples assim. Não para um doutor da lei, experiente, velho, como ele próprio coloca aqui, bem experiente, como começar de novo, e Jesus vai insistir nisso. O recomeço faz parte, é nova chance. Por isso está escrito que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Exatamente isso que significa a vida cristã, é recomeço, é nova chance, é começar do zero, e recomeçar bem, e recomeçar certo, porque tem muita gente recomeçando errado várias e várias vezes, fazendo as mesmas coisas que fazia, esperando resultados diferentes, e é claro que isso nunca vai acontecer. Novo nascimento é recomeçar mesmo, é mudar a cabeça, mudar a mentalidade, mudar hábitos, mudar a vida, mudar o pensamento, mudar tudo. É também nova natureza, novos princípios, novos objetivos, novo sentido da vida, é mudança completa e total, no rumo e no jeito que ruma. É no caminho e na forma de caminhar. É isso que Jesus estava falando, e é isso que Nicodemos iria descobrir como fazer. Depois de dar essa primeira lição sobre novo nascimento, agora ele vai falar sobre a missão dele. Nesse texto de João, que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, Jesus Cristo, ele termina esse primeiro bloco dizendo assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui ele fala da cruz. Jesus Cristo já apontava para a cruz aqui, e ele continua: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Meus irmãos, a missão do Filho do Homem é muito clara. Em primeiro lugar, Jesus desceu do céu. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele desceu do céu e, abrindo mão de atributos divinos, escolheu estar entre os homens para nos salvar. Jesus aponta para a cruz como símbolo de cura e salvação, como Moisés fez daquele ataque de serpentes que o povo sofreu no deserto. O ministério de Jesus Cristo passa obrigatoriamente pela cruz. O único caminho da vida é crer em Jesus, e não tem outro meio de fazê-lo. O amor de Deus é imenso. Insisto no verso 15, 16 e 17. Eu sei que a gente tem decorado o verso 16, mas ele não vem sozinho.
O verso 15 diz: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus é imenso e não há como medir. Este é o tamanho e o alcance de Deus. Amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. Um detalhe importante conhecer: filho único é um só filho. Filho primogênito é o primeiro filho. Filho unigênito é um filho singular, especial. E se refere aqui à divindade de Jesus e à própria Trindade Santa. Por isso que Jesus é chamado de Filho unigênito. E todo aquele que crê em Jesus é chamado Filho de Deus. Todo aquele que nele crê. Eu quero ressaltar isso, meus irmãos, porque estamos vivendo o tempo em que acham que está escrito aqui, alguns que nele creem. Não, é todo aquele que nele crê. E a salvação é suficiente para que todo aquele que nele crê seja salvo. E isso, meus irmãos, é extraordinário, porque ele salva o rico, o pobre, o que está longe, perto, aquele mais pecador e aquele um pouco menos pecador também, se simplesmente nele crer. Todo aquele que nele crê será salvo. Também quem não crê já está condenado. Devemos tomar alguns cuidados. Naquele tempo, os fariseus, como infelizmente aconteceu na Idade Média e hoje acontece também, havia muitos dos fariseus viverem a posição do apontar o dedo para o outro e chamá-lo pecador, ímpio. Curioso isso. Os fariseus, eles se recusavam a tocar em alguns e nos samaritanos, que achavam completamente, iam se tornar imundos se tocassem. Era muito fácil acusar e apontar: você não guarda o sábado, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Jesus no seu ministério vai sentir isso na pele, quando esses mesmos fariseus vão falar: ele cura um homem no sábado, e eles apontam: você não devia fazer isso. E a gente replica: mas ele foi curado, ele está bem, ele mudou de vida. E eles insistiam no seu farisaísmo. Na Idade Média, era comum a própria igreja ser condenatória em tudo. Haviam pessoas com muito mais medo do inferno do que amor a Deus. E nos dias de hoje também é assim. E o que Jesus diz nesse texto? Que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Ah, meus irmãos, a igreja é um hospital para pecadores. A igreja é um lugar para pessoas imperfeitas, que vão ser transformadas e não devem ficar como estão. Que fique claro por isso, porque é uma ideia também de que a igreja é para todo mundo e é para ficar do jeito que está. Não, é para vir do jeito que está, mas não ficar como está. Porque também é preciso entender o que o texto diz: quem crê será salvo, mas quem não crer já está condenado. Não crer é o pior dos pecados. Bem, depois disso, Nicodemos se converteu. E ele passou a acompanhar o ministério de Jesus e a apoiar no que fosse necessário. Ele era uma voz única no meio do sinédrio e muitas vezes seu voto foi vencido. Esse mesmo Nicodemos encontramos quando Jesus morre e ele providencia algumas coisas para o sepultamento de Jesus. Esse Nicodemos que chegou de noite, chegou nas trevas, viu a luz de Jesus e mudou de vida. Esse Nicodemos descobriu que essa conversa mudou a sua vida. E eu dou graças a Deus porque essa conversa continua mudando vidas hoje.
que ainda ouvem, que Deus enviou Jesus ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é extraordinário. Essa conversa deveria ser uma das nossas primeiras conversas com Jesus. O que eu faço com a minha alma? E Jesus diz a todos nós: nasça de novo, creia em Jesus e viva essa nova vida. Há um hino composto baseado no Salmo 1. E é interessante que Nicodemos era um homem da lei, e quando a gente fala da lei, a gente está falando das Escrituras, do Antigo Testamento especificamente. E é interessante o que o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, e será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que produz fruto na estação própria. Bem, Nicodemos é exatamente como este, que das Escrituras encontrou Jesus, e de Jesus a vida eterna. Vamos ficar de pé e vamos cantar.